Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Dr. Arthur Ferreira, tá? Hoje eu tô gravando alguma série de vídeos falando um pouquinho mais a respeito de alguns gatilhos psicológicos e até mesmo alguns comportamentos sociais que a gente tem. Tô me aprofundando um pouco mais no conhecimento na área de psicologia e eu estava estudando exatamente uma passagem que é a respeito do comportamento social, né? Quando grande parte das nossas travas, dos nossos bloqueios para a gente não alcançar os nossos objetivos, para a gente não alcançar os nossos sonhos, para a gente não ser a pessoa que realmente a gente é, a gente não alcançar o nosso real potencial de propósito, vem simplesmente porque a gente tem medo de demonstrar para as pessoas quem a gente realmente é. A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser considerado um paia, ser considerado, o chatão lá, mas o cara é ridículo, mas é isso, mas aquilo. A gente não tem autoestima suficiente para que a gente possa se garantir e não ter medo do julgamento alheio. E isso trava muito a nossa vida, porque enquanto a gente fica fazendo qualquer coisa, pensando, preocupado no que vão achar de mim, o que vão achar de mim se eu estiver usando aquela camisa, o que vão achar de mim se eu cortar o cabelo daquele jeito, o que vão achar de mim se eu deixar a barba desse jeito, o que vão achar de mim se eu sair do meu emprego, o que vão achar de mim se eu fizer tal coisa, o que vão achar de mim e se eu quebrar a minha empresa, se eu tentar empreender e eu quebrar. E aí a gente não faz nada na vida, você não entra no esporte, você não entra na academia, você não pratica um exercício físico, você não tenta emagrecer, porque você se conforma e tem medo do julgamento alheio. Isso é um dos pontos que mais trava as pessoas. Mas não é isso que eu vou falar no vídeo hoje. Hoje eu queria comentar com vocês a respeito de alguns tópicos que são padrão dos grupos. Sempre quando a gente desde que a gente vive em sociedade, a gente sempre está buscando pessoas iguais a gente. Pessoas que sejam semelhantes a nós. Então, os iguais se unem, né? Então, por isso que tinha aquele ditado lá na Bíblico, né? Me diga com quem andas, te direi quem és. Porque se você anda com um grupo de pessoas X, você vai fazer o que aquelas pessoas vão fazer. Mesmo que aquela coisa seja errada, você vai ceder, você vai fazer. Porque se você quer pertencer àquele grupo, você vai fazer o que aquele grupo faz. Você vai seguir aquilo. É difícil você quebrar essa regra, é muito difícil. Seria uma enorme exceção você quebrar essas regras dos grupos. E existem alguns padrões comportamentais de que todos os grupos passam, desde uma banda de escola, uma banda de música, pessoas que tocam o mesmo instrumento, que gostam de música, né, gostam de tocar algum instrumento, pessoas que gostam do futebol, que juntam aquele grupinho, fazer churrasco no fim de semana, aquela pelada na quinta-feira à noite, os grupos, o pessoal que joga, que vai jogar lá na lotérica, os aposentados que vão receber a aposentadoria no banco, o grupo de pessoas daquela sala de aula específica X, sabe? Grupo de mães do condomínio, sempre vai ter as divisões de grupos. E sempre quando a gente tem uma divisão de grupo, a gente vai ter algumas características dentro desse grupo de pessoas. Algumas coisas-chave, alguns padrões-chave que sempre acontecem em todos os grupos. Então olha que interessante, eu anotei aqui para mim falar para vocês. Os grupos podem surgir de praticamente nada. Então em qualquer nada, você tem aí, vamos supor, por exemplo, vamos supor que você tenha ficado preso no elevador, você e mais 4 pessoas, você tenha ficado preso lá no elevador. A tendência é que vocês façam um grupo, que são os isolados no elevador. Vocês se unam ali para tentar resolver o problema e depois, ali mesmo depois que vocês saiam, resolvam o problema, vocês talvez permaneçam ainda unidos, trocando ideias, trocando informação, porque vocês vão se conhecer mais, vão se aproximar mais. Então, um grupo ele é criado sempre do nada. Do nada surge um grupo. Tá? Do nada vai surgir um grupo. E para ter a característica do grupo, geralmente a gente tem o que a gente chama de ritual de iniciação. Vamos supor que você tenha acontecido um grupo por um desastre como esse, você tenha ficado preso no elevador. Mas em qualquer situação, você cria um grupo. E aí a partir do momento do grupo criado, para que outra pessoa possa entrar no seu grupo, você vai ter um ritual de iniciação. Você quer que todos os novos integrantes também façam determinada coisa, também passem por determinada coisa. Por exemplo, você vai entrar na faculdade. Você é calouro, o pessoal chama você de bicho, vem cá, você é calouro. Aí para você entrar no calouro, para você entrar na onda e ser recebido, você tem que raspar a cabeça, pelo menos para os homens, ou passou no vestibular e tal. É um ritual, você entende como existe um grupo de todos os bichos, todos os vestibulandos que se tornam calouros nas faculdades do Brasil e tem aquele primeiro rito de iniciação,
que é o raspa-cabeça, que é o rito religioso, que é o batizado. E todos os grupos de pessoas, eles fazem esse primeiro rito de iniciação. Se você teve um desastre, por exemplo, nesse que eu dei o exemplo do elevador, você tende a juntar pessoas em todo o Brasil que também ficaram presas no elevador, que agora a gente vai combater e tal. Vocês entendem? Sempre tem, né? O grupo é formado do nada, ponto 1. Ponto 2, os grupos, eles sempre formam ritos de iniciação. O 3, né? Os grupos sempre criam uma conformidade às regras, ou seja, a tendência quando a gente começa a ter a convivência em grupo, a gente forma algumas regras e aí todo mundo está de acordo. Então vocês estão de acordo que para participar desse grupo a gente vai ter que fazer assim, 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 a gente vai se encontrar toda quarta-feira, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer assim, assim, assado. Todos os grupos de pessoas, quando a gente começa a formar um grupo, a gente vai ter também, então, uma conformidade de todos com as regras desse grupo, as regras de pertencimento desse grupo. Outra coisa é que qualquer pessoa que entra, ela vai ter que aprender as regras desse grupo, né? Então a gente vai ensinar, a gente vai ter meio que aquela apostila básica de aprendizado para pertencer àquele grupo. Então imagina numa empresa, a pessoa vai entrar na empresa, então ela vai ter que fazer o treinamento inicial para estar junto daquele grupo dessa nova empresa. Ele vai passar pelo ritual de iniciação, vai fazer lá a entrevista, vai ser admitido e talvez o grupo de empresa, não, vamos fazer a comemoração que você está entrando, primeiro dia seu, alguma coisa assim. E você vai ter que saber as regras para o grupo que você está entrando. As pessoas dentro dos grupos, as pessoas tendem a começar a se dividir em papéis, automaticamente, sem ninguém fazer nada. Algumas pessoas começam a assumir o papel porque cada um tem uma afinidade maior. Então as pessoas começam, não, eu faço tal coisa, então eu cuido das mídias. Não, eu cuido da divulgação. Então eu vou fazer a reserva do local para a gente fazer. Então eu recebo o pagamento, eu sou o tesoureiro. Qualquer grupo que você tenha, as pessoas começam a se dividir dentro das suas particularidades, dentro ali das suas afinidades, dividem as suas tarefas, né, os seus papéis dentro do grupo. E na maioria das vezes, aos poucos, se a gente não tem, num grupo de pessoas, a gente não tem um líder, aos poucos a gente vai ter o surgimento de um líder natural. Aos poucos vai ter alguém que vai começar a se despontar, vai ver que em todo grupo a gente precisa ter um líder. Em todos os grupos a gente precisa ter alguém que se desponte, que põe a cara para bater, que fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai ser desse jeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Em todos os grupos a gente precisa ter a presença de um líder que possa realmente chamar para si a responsabilidade. Se esse líder não vem natural, não vem nato, grande parte das vezes o líder é o que tem iniciativa de montar o grupo. Pessoal, vamos montar um grupo aqui entre nós e tal. Esse é o cara que geralmente é o líder. Se não foi assim, se as coisas aconteceram naturalmente, a tendência é que no decorrer do tempo algum líder apareça. Porque todos os grupos precisam ter um líder fácil acesso, que vai ser procurado por todos os demais membros do grupo. Agora isso começa a ficar legal a partir desse ponto, dessa análise. Todos os grupos de pessoas, eles geram um resultado melhor. Todos os grupos de pessoas, eles fazem com que a média do grupo se eleve. A união das pessoas, a união dessas pessoas em um propósito em comum, todas as mentes unidas em um único propósito fazem com que esse grupo se eleve, esse grupo prospere, ele cresça automaticamente em todos os parâmetros, porque as pessoas se ajudam mais, porque as pessoas doam mais conhecimento para ajudar os demais colegas, eles tendem a resolver mais problemas em aquele propósito, as pessoas vão ficar mais dispostas em participar do grupo, em estar por lá, em estar presentes nos momentos de reunião do grupo. Então, em todos os grupos, quando a gente tem a divisão de grupos, é sempre muito boa, sempre vai ser benéfica, porque as pessoas conseguem melhores resultados na união entre elas e divisão dessas tarefas, e elas aceitam doar o seu ponto forte, né? Então, sempre vai gerar um desempenho melhor, toda a união de pessoas, todo o grupo, porque eu acredito muito, né? Até isso é questão Mastermind, questão Napoleon Hill, né? Que a soma de duas cabeças tem um poder maior do que as duas juntas, né? Então, sempre a soma de pessoas vai ter um poder intelectual, de pensamento, de solução de problemas maior do que apenas a soma entre elas.
Mas sempre, em todos os grupos, sempre vai haver as fofoquinhas, sempre vai haver as discussões, as picuinhas entre os demais integrantes do grupo. Sempre vai haver um denunciando o outro, um falando de outro, em todos os grupos vai existir isso. Não tem como acabar. E isso é da essência do grupo. Então eu vejo às vezes em empresas, eu vejo às vezes o grupo de colegas falando, ah, tá, mas não sei quem é muito fofoqueiro, não sei quem é isso, não sei quem é aquilo. Todos os grupos vai haver. Se sair uma pessoa, vai ter outra. Se sair outra, vai ter uma. Porque em todos os grupos sempre vai existir isso. Agora, um ponto interessante é que, segundo alguns estudos, né, eu estava vendo alguns estudos de psicólogos, eles dizem que cerca de 80% das picuinhas criadas, das fofoquinhas que são geradas dentro do grupo, 80% delas são verdadeiras. Então, se a gente vê muitas e muita picuinha a respeito de um determinado assunto, 80% dessas picuinhas são verdadeiras. Então, nem de tudo é mentira, nem de tudo é só fofoca para aumentar as histórias, tá? Então, é algo interessante também para a gente sempre levar em consideração em todos os grupos quando são criados. E outro último item que eu anotei aqui, né, os 9 itens que eu havia anotado, é que todos os grupos geram competição. Quando a gente coloca várias pessoas, mesmo que estejam com um propósito definido, mesmo que estejam com um único propósito, um grupo fechado de pessoas sempre vai gerar uma competição. Competição entre as pessoas, competição com outros grupos, sempre é com o propósito de gerar uma certa competição entre elas, para obter maior destaque, para conseguir execução melhor de seus serviços, para conseguir uma alavancagem, para conseguir se mostrar, ganhar credibilidade, melhorar a sua autoestima, né? Então, veja como é muito interessante essa questão psicológica de como o nosso comportamento em grupo ele muda. A gente sozinho tem um comportamento, mas em grupo a gente tem outro comportamento. Porque, e dependendo do tipo de grupo, você pode ter um grupo aqui, um grupo lá, e em cada grupo você vai ter um comportamento diferente do comportamento que você teria sozinho. Sozinho você é uma coisa, você tem sua forma de agir, seus pensamentos, e quando você está em grupos diferentes, a sua ação é diferente. E eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim, tem mesmo relacionamentos ou amigos, falando, não, mas você é muito bom amigo, gosto muito de você, mas você quando está com tal pessoa, você é diferente. Quando você está naquele grupinho de amigos seus, você fica assim, assim, assim. Isso é normal e já é esperado, acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse tipo de desenvolvimento. Você é uma pessoa sozinha e você vai ser uma pessoa diferente em contato com grupos diferentes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas comente aqui embaixo o que você achou, se inscreva no nosso canal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, gostou desse detalhamento, deixa nos comentários, compartilhe com seus amigos e vejo vocês no próximo vídeo.